Olá, meus queridos irmãos, voltamos aqui com a segunda parte, Diabo, Homem e um ser, Satanás, que foi espiritual. Eu parei, os irmãos acompanhem parte a parte, para que os irmãos entendam, tire a dúvida, saia de cima do muro sobre este ensinamento equivocado dentro do sistema chamado religioso e dentro também de outro sistema que foi criado também, chamado graça. Não é todos os irmãos que estão nesse sistema graça que está errados. Falta entendimento. Porque lá dentro do sistema graça, eu posso falar assim, eles ensinaram o filho da perdição, o eleito, o perdido, o salvo, e a extinção da alma, da vida daquele que pratica o mal hoje. Dizem eles que não tem o Espírito de Deus, e dizem que o Satanás, que nós estamos aqui na série, foi o homem. Outros foi a lei de Moisés. E nós vamos decifrando, mostrando a vocês que o diabo homem existiu e que o ser espiritual, chamado Satanás, que foi espiritual, também existiu. Biblicamente falando, segundo as Escrituras. E que a lei de Moisés nunca foi Satanás, e que a mente do homem também nunca foi Satanás. Você vai entender, não perca parte por parte. Os irmãos podem ir lá na primeira parte e entender um pouco para que os irmãos venham aqui na segunda parte. Essa segunda parte agora eu estou fazendo em partes menores para não cansar os queridos irmãos. Acompanhar a leitura que nós vamos estar fazendo aqui na Bíblia. Olha só, eu estava lendo Apocalipse capítulo 20, estava falando que 1000 anos não é literal. 1000 anos foi do ano 33 até o ano 70, que foi a destruição de Jerusalém pelo imperador Vespasiano e seus 2 filhos, Tito e Domiciliano, ou Domiciano, como muitos querem chamar. Então, foi o capítulo 24 de Mateus, foi o capítulo 21 de Lucas, você pode estar lendo, que fala que Jesus profetizou, o próprio Jesus de Nazaré, Yahushua profetizou o final daquela raça, o final daquela geração, o final da lei de Moisés, o final dos sumos sacerdotes, o final dos sacerdotes, o final dos fariseus, dos escribas, o final da raça hebreia. Ele profetizou, ele disse que haveria um princípio de dores. Também disse que haveria uma grande tribulação e também haveria a vinda do Filho do Homem nas nuvens, de uma forma espiritual, de uma forma figurada, a vinda espiritual que foi o juízo de Deus sobre eles. Sobre eles. Mateus 24, 34, ele diz: não passará aquela geração deles, sem que todas as coisas deles, sem que todas estas coisas na geração deles, sem que todas estas coisas aconteçam. O que ele disse lá no texto de Mateus 24, do versículo 1 até o último versículo, era aquelas coisas que iriam acontecer e aconteceu. O verdadeiro profeta Yahushua, Jesus de Nazaré, profetizou e aconteceu realmente para eles. E se cumpriu. Depois eu vou mostrar para vocês a história desses cumprimentos. Mas vamos lá, direto ao ponto, a pista do entendimento perfeito da mente inteligente de Jesus de Nazaré. Vamos lá, da mente
Olha só, meus queridos irmãos. E disse, versículo 3, e lançou no abismo, e ali cerrou, vírgula, e pôs selo sobre ele, vírgula, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Aí você pergunta, Fernando, que pouco de tempo foi esse? Eu expliquei, você pode estar indo lá no vídeo 1, para que você entender. Esse pouco de tempo, meus irmãos, foi 37 anos. Eu vou rir. Meus irmãos, isso está bem claro. Esse pouco de tempo, que foi chamado na figura de linguagem, na linguagem dos hebreus de 1000 anos, milênio, foi chamado de 37 anos. Ele foi preso por um pouco de tempo e cerrou, pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Ele tornou inoperante. Quem, Fernando, tornou-se inoperante? Agora eu quero levar os irmãos aí, os irmãos em graça. Eu não vou falar nem do sistema, depois eu vou falar um pouco do sistema, porque nós não estamos para combater com o sistema religioso, nem com os irmãos da graça, mas com os ensinos dele. Por um pouco de tempo. Preste atenção. E lançou no abismo, e ali cerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. A palavra nações era nações do mundo de então, do mundo de Moisés, não era as nações futuras. As nossas nações, Inglaterra, Estados Unidos, França, Brasil, não. As nações deles, que era Roma, Grécia, que era Arábia, que era Síria, as nações deles, para que os irmãos entendam isso aqui. Por favor, meus queridos irmãos, para que os irmãos entendam, não levam isso para o futurismo, para o futuro incerto. E pôs selo sobre ele para que não engane mais as nações até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto um pouco de tempo. Então, nós vemos que este ser espiritual, ele estava lá no mundo antigo. Ele estava atuando. Estava ou não estava? Pense aí, meus irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre. Esse ser espiritual que foi chamado aqui a antiga serpente, foi chamada de diabo, foi chamada de o dragão. Ele estava atuando, ele estava operante no antigo pacto. Antes do madeiro, estava ou não estava, Fernanda? Estava. Mas era aquele ser do sistema de chifre, de tridente, lá da mitologia do Poseidon, que o filme de Hollywood inventou? O deus das águas, dos mares? Não. Um ser espiritual. Como o sistema ensina, era aquele ser que rebelou contra Deus, enganou Deus lá e caiu na terra, enganou Adão depois e Eva para comer do fruto. Era este que estava atuando? Não. O que estava atuando era um ser espiritual, que eu vou mostrar a vocês, que ele foi criado pelo diabo. Aí, irmão, aí você está complicando tudo, Fernando. Mas nós estamos aqui para descomplicar, não deixar nenhuma dúvida no ar. Foi criado pelo diabo. Por isso que na Revelação ele diz: Satanás, a antiga serpente, que é o diabo.
Satanás e amarrou. Mostra o poder da morte, o poder da morte de Jesus de Nazaré. Na revelação de João, este anjo com cadeia, ele recebe o poder da morte de Jesus de Nazaré para tornar-se inoperante, parar, desativar. Essa palavra que os irmãos entendam. Desativar é parar. É a mesma coisa. Eu dou um exemplo aqui. Tem o motor do carro, nossos carros. Quando o cabeçote queima, ali a zero do cabeçote, ele se torna inoperante. Você pode colocar gasolina, você pode colocar água, mas ele se torna inoperante. O portão de motor, o motor queima, torna inoperante. Desativado, inativo. Assim ficou o ser espiritual nesses 37 anos que foi chamado 1000 anos. Então, ele estava atuando, ele estava ativo, ele estava operante antes da morte de Jesus de Nazaré. E ele estava fazendo o que, Fernando? Enganando quem? As nações. Ele estava lá no Império Assírio, ele estava no Império Babilônico, Assírio, Babilônico. Antes do Assírio, ele estava no Império de Faraó, no Egito, na Síria, na Babilônia, na Pérsia, na Grécia, em Roma. Ele estava atuando. Atuando como? Atuando no pó. Atuando aonde? Na mente. Atuando aonde? No diabolos. Diabolos, no grego, o acusador. Você está entendendo, amado, esse ensinamento? Então, estava atuando ou não estava? Existiu ou não existiu? Existiu. Diabo, homem, e um ser Satanás que foi espiritual. Aonde o sistema religioso personalizou de uma forma errada. Fez do ser espiritual um homem todo fantasiado, de uma mitologia. Fez de um anjo um folclore. Pintor, bordou. E os ensinamentos em graça é contraditórios. Por que, Fernando, é contraditório? Não é o seu que é contraditório? Porque eu aprendi em outros canais que Satanás é um adversário, é um obstáculo. Eu aprendi que Satanás foi homens, foi autoridades. Eu também aprendi assim. Eu também aprendi que o diabo era Adão, a carne de Adão. Aprendi também que Satanás era a lei de Moisés. Aprendi que a mente humana que era Satanás. Até por um ponto, diabo tá certo. Parabéns aos irmãos. Por isso eu coloquei diabo homem e um ser espiritual Satanás que existiu. Então, diabo, acusador, diabo, carne. Sim, tá de parabéns, irmãos. Agora, Satanás, adversário homem, lei de Moisés, isso é equívoco, vocês estão errados, vocês têm que consertar, têm que ter humildade,
e saber, e voltar atrás e falar, não, nós erramos em nossos ensinamentos e Deus nos deu entendimento e Deus colocou nosso querido irmão Fernando, nosso querido irmão Paulo do canal Luzes da Graça, nosso irmão Fernando do canal Yahushua Reina para Sempre, para nos dar mais entendimento e entender que nós erramos no nosso ensinamento, que eles estão corretos, biblicamente estão corretos e nós estávamos errados. Vocês têm que ter humildade. Porque eu aprendi muitas coisas com os irmãos também. Em graça. Quando saí do sistema. E hoje eu falo, aprendi. Muitas coisas que estavam erradas no sistema religioso, eu aprendi com os irmãos. Agora os irmãos também têm que ter humildade e falar assim, eu aprendi com os outros irmãos que chegou nas plataformas digitais, que Deus colocou lá, e deu entendimento diferente do nosso, e nós concordamos com que eles estão certos, que Deus deu entendimento, nós está errado. Então, esse negócio que Satanás aqui era a lei de Moisés, esse negócio de predestinado à salvação, de Deus escolheu, isso não é correto, isto é equívoco, isto não está na Bíblia, meus irmãos. Deus nunca escolheu. Quem escolhia era os homens. Quem fazia filhos da salvação eram os homens, pela sua liberdade, pelo seu livre-arbítrio. Quem fazia-se filho da perdição eram os homens, pela sua liberdade. Era eles que escolhiam. Deuteronômio 30, 19. Ele diz, escolhe vocês a bênção, a vida, a bênção e a vida. Não escolhe a maldição e a morte. Vocês escolhem. E ele diz, eu faço convite para vocês. Escolhe a vida e a bênção. Viverá vocês, a família, a sua descendência. E Deus abençoou Caim. Colocou a marca nele. Caim domina o diabo. Domina a carne, Caim. O seu desejo não pode ser para a carne. Não é que Deus falou, Caim, você é filho da perdição. Então, vem aqui, meus queridos irmãos, em graça, irmãos do sistema religioso. O ser Satanás existiu sim. O diabo existiu sim. O diabo existiu como carne sim. Correto. Mas o ser Satanás existiu como ser espiritual, que não foi a lei de Moisés, nem a mente humana. Você está entendendo, amado? E eu estou mostrando a vocês que na morte desse Salvador deles, Yahushua de Nazaré, que derramou sangue sobre eles, ele prendeu na morte. Por isso a palavra anjo, o anjo que tinha uma grande cadeia na sua mão. Olha, poder. Cadeia fala de poder. Ele prendeu o dragão. Preste atenção, dragão, a antiga serpente e diabo e Satanás. Você tem que entender que está se referindo a um algo só. Você está entendendo, amado? Está se referindo a um algo só. Por isso que muitos irmãos não entendem isso que eu estou lendo aqui. Eles entendem de uma forma literal, trazem um literalismo. Está falando do inimigo da carne humana, que a carne humana criou. Você está dizendo, Fernando, que a carne humana criou esse ser espiritual que existiu no Antigo Pacto? Sim, isso mesmo. A carne humana criou. E eu vou mostrar a vocês. E aí, primeiro, agora, 19 minutos. Satanás, obstáculo. Satanás, mente humana. Satanás, lei de Moisés. Primeiro, não foi lei de Moisés. Não foi. De forma nenhuma. Não foi a lei
de Moisés. Aonde está escrito isso, Fernando, que não foi a lei de Moisés? Vem aqui comigo, meus irmãos. Preste atenção. Primeiro, Satanás não foi a lei de Moisés. Por quê? Porque do ano 33 até o ano 70, que veio princípios de dores, que veio a grande tribulação, depois o juízo, a vinda do Filho do Homem de uma forma figurada, espiritual, a vinda de Jesus espiritualmente falando, para que os irmãos entendam, não foi fisicamente. Foi o juízo de Deus. Eles entenderam a linguagem lá no passado. Os hebreus, os fariseus, os escribas, o sumo sacerdote Caifás. Se na morte prendeu por um tempo, seja preso por um tempo e amarrou e cerrou com cadeias na mão o anjo, como se era a lei de Moisés, como que a lei estava atuando lá? A lei desatualizou? Por favor, meus irmãos. A lei foi desatualizada, ficou inoperante. A lei depois da morte de Jesus, o templo caiu, foi destruído, o sumo sacerdote acabou, a lei de Moisés, o escriba foi morto. Eles deixaram de praticar a lei lá e ir no templo, aguardar os mandamentos. Não, eles estavam lá praticando do mesmo jeito. A Bíblia está falando. E o apóstolo Paulo, nas suas viagens, e vem falando, então, meus irmãos, a lei de Moisés não foi parada depois da morte de Jesus. Ela continuou. Se ela continuou até o juízo, até Vespasiano invadir Jerusalém, derrubar o templo com Tito, mandar Tito, o general Tito, lá de Daniel 9, a lei estava lá, estava o quê? Atuando, eles estavam praticando a lei de Moisés. Ué, mas se eles estavam praticando a lei de Moisés, então Satanás é descartado, é reprovado no ensinamento aqui no canal Yahushua, Reina para Sempre, que era Satanás a lei de Moisés. Então está reprovado. Isso não tem, meu irmão, como questionar, é bem claro. Pode refutar o Fernando Pereira Batista, mas não refute a Bíblia. Se era Satanás a lei, então a lei tem contradição. A Bíblia não está verdadeira. Tem equívoco. Primeiro, não era. Não era, meus irmãos. Não era a lei de Moisés. Satanás não era a lei de Moisés. Porque na visão diz, olha o que diz, olha aqui, ele lançou no abismo e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, antigo pacto, até que os 1000 anos se acabem, olha, ponto final. E depois importa que seja solto por um tempo. Então, na morte, se tornou ser espiritual, que eles dizem que era lei, se tornou inoperante. Então, a lei, eles estavam lá sem praticar a lei? Não, Fernando, é porque lá Jesus disse que quem acusava eles era a lei. Calma aí, meus irmãos, vamos chegar lá. Mas ele está dizendo aqui, meus irmãos, que por um tempo ele seria preso. Ele foi preso aonde, Fernando? Aonde que esse ser espiritual foi preso? Abra a vossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2. Abra lá, Hebreus, capítulo de número 2. Olha o tempo que esse ser espiritual, por um tempo que ele foi preso, que ele se tornou inoperante. Venha comigo agora, meus irmãos, vocês vão ficar pressionados com esse ensinamento. Vocês vão ficar, olha, não é o Fernando. Olha, Hebreus 2, versículo 14. Olha só, Hebreus 2, que se lê isso nos ensinamentos da graça, mas é de forma equivocada.
Olha só. De uma forma física, literal. Olha só. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 14, diz assim. Preste atenção, venha comigo. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Vírgula. Quem participou das mesmas coisas? Quem participou? Deus. Jesus. Deus em Jesus. Carne. Participou de carne. Sangue. Das mesmas coisas que eles participavam. Aí diz, vírgula, para que pela morte, a morte de quem? A morte de Jesus de Nazaré. Pela morte, isso é bem claro, meus irmãos, não adianta inventar. Pela morte, aniquilasse o que tinha pretérito do passado, que tinha passado, o império da morte. Vem comigo. Participou de carne e sangue, ele, Jesus de Nazaré, para aniquilar aquele que tinha o império da morte. E aí, os ensinamentos em graça, eu ensinava assim, quero já me corrigir aqui no canal Yahushua Reina para sempre. Não foi Adão. Aquele não era Adão. Adão participou, sim. Mas aquele que tinha o império da morte não era Adão. Adão, ele participou disso. Adão entregou isso. Entregou o império. Adão entregou o império. Ele entregou. Meus irmãos, eu ensinava, não, que era Adão, porque eu ouvia os irmãos em graça, né? Era Adão, aquele que tinha o império da morte, era o próprio Adão, que trouxe a morte espiritual ao mundo, até certo, que Adão trouxe a morte espiritual ao mundo, então, mas ele está dizendo, aquele que tinha o império da morte, quem era aquele? Quem era aquele? Olha, vamos descobrir quem era aquele, porque pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Aí ele diz, isto é, português do Brasil, o diabo. Aí, não, tá vendo, Fernando? Aí é o diabo. Aí é o acusador. Aí é a carne que tá falando, é a carne de Adão. Foi Adão, Fernando. Como que foi o ser espiritual que você está ensinando? Está trazendo esse ensinamento que está fora da Bíblia. Agora venha comigo no versículo de número 15. E livrar-se todos que com medo da morte. Quem estava com medo da morte? Os homens. Homens estavam com medo da morte. Da morte. Meus irmãos, está bem claro. Morte. Estavam por toda a vida sujeito à servidão. A servidão de quem? A servidão de quem? A servidão da lei? Será se era? Porque eles ensinam que é a servidão da lei. A servidão. Será se era lei? Aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabolos. Lucas, vamos ver. Quero que os irmãos abram a Bíblia, Lucas, capítulo 4. Lucas. Isso aqui é bem interessante, viu, meus irmãos? Eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Lucas, capítulo 4. Título é Tentação de Jesus. Eu quero que você me explique isso aqui, meus irmãos, que dizem que era Adão. Olha só, aquele que tinha o império da morte.
foi entregue por Adão. Aí vocês estão de parabéns. Estão de parabéns que foi entregue pelo Adão. Aí sim, tudo bem. Agora, que era o Adão que tinha o império da morte, vamos ver isso. Lucas capítulo 4. Vamos ver isso aqui. Quero que os irmãos prestem bem atenção. Lucas capítulo 4,